Bom dia, mães, tudo bem? Estamos mais um dia aqui na leitura do livro Gerando no Secreto. Nós estamos terminando o capítulo 1, Amando o Lugar Secreto, e hoje nós vamos para o tópico: se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, por que orar? A oração é a maneira soberana pela qual Deus nos permite acessar o seu maravilhoso reino. Talvez não tenhamos plena consciência de quão especial é o fato de podermos nos comunicar diretamente com Deus. Esse livre acesso deveria nos motivar e encorajar a busca de uma vida de oração. No entanto, nem sempre isso acontece. Uma dúvida frequente é: por que devemos orar? Afinal, o Criador é onipotente, onisciente e possui até mesmo a presciência do futuro. Então, para que eu preciso orar? De fato, 3 pontos caracterizam Deus: onipotência, onisciência e onipresença. No entanto, ele é um Deus amoroso que se agrada de sua criação e deseja se relacionar com ela. Podemos comparar essa relação com a de um pai que conhece seu filho profundamente. Mesmo sabendo quando ele comete erros, o pai deseja que o filho humildemente reconheça suas falhas e busque orientação para trilhar o caminho correto. E aí nós vemos, que na onipotência, onisciência e onipresença, esses 3 pontos que caracterizam Deus, ele não divide com ninguém, né? E aqui fala, dessa questão, essa relação de pai e filho, realmente, nós sabemos que nosso filho fez errado, mesmo assim nós queremos que ele confesse, né? É interessante isso. E quando Adão comete o primeiro pecado, Deus agiu da mesma maneira, da mesma forma. Ele se mostrou presente e mesmo já conhecendo as respostas, ele questionou e deu a oportunidade a Adão de confessar. Da mesma maneira, é essencial aproveitarmos a oportunidade de nos conectarmos e sermos guiados pelo nosso Pai Celestial. Ele conhece nosso caráter mais do que nós mesmos e revela que tem planos de esperança e futuro para cada um de nós, como fez com o profeta Jeremias. Por isso, quando oramos, reconhecemos nossa necessidade diante da cruz e nos vemos como ovelhas perdidas que precisam ouvir a voz do nosso pastor. Como afirmou John Wesley, a verdadeira finalidade da oração não é apenas informar a Deus sobre nossas necessidades, mas informar a nós mesmos, situar-nos. Orar é alinhar o seu coração ao coração de Deus. Vamos para o tópico orando sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Depois de compreendermos a necessidade de oração, nós somos confrontados com o desafio contido neste versículo curto, porém poderoso: orai sem cessar. Em meio aos nossos dias agitados, parece impossível passar o tempo todo conversando com Deus, considerando as muitas tarefas que temos para cumprir. Diante desse desafio, como podemos manter uma vida constante de oração? Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, o crente deve manter um espírito contínuo de oração. Orar sem cessar não significa estar sempre sussurrando orações. O termo traduzido por sem cessar não significa fazer continuamente, mas sim voltar a fazer constantemente. Essa oração contínua não se resume a seguintes horários pré-estabelecidos com Deus. Embora o compromisso e a disciplina de um cristão sejam importantes, porque precisamos evitar cair na armadilha de orações vazias, como alertou Jesus no Sermão da Montanha. Mais do que uma questão de seguir padrões de horário, orar sem cessar é um estilo de vida em comunhão constante com Deus. Vejamos o exemplo do profeta Daniel. Desde o início de seu livro, notamos sua atitude
de buscar discernimento de Deus sobre os sonhos de Nabucodonosor. Mais adiante, mesmo enfrentando a proibição do rei Dário, ele persistiu em orar ajoelhado 3 vezes ao dia, conforme seu costume. E em uma das orações mais impactantes da Bíblia, em Daniel 9, ele intercedeu pelo cativeiro da Babilônia em sua idade avançada. Ao observar o cenário da vida de Daniel, percebemos que seu orar sem cessar não se limitava apenas ao fato de se ajoelhar 3 vezes ao dia. Era evidente pelos frutos de uma vida inteira dedicada a ouvir a voz de Deus e a viver em comunhão com nosso Pai. Daniel enfrentou desafios em terras estrangeiras, situações que muitos não teriam fé para suportar. Isso foi possível devido ao seu constante espírito de oração, revelando mais uma vez um estilo de vida e não um mero padrão de tempo. Nós vamos para o tópico agora, os inimigos comuns da oração. Então aqui vamos falar de 8 inimigos mais comuns da vida de oração. Primeiro, falta de tempo. Na verdade, pode ser definida como falta de prioridade. Mesmo em um mundo agitado, priorizamos aquilo que é importante para nós. Cada dia contém 1440 minutos. Você não consegue encontrar nem 30 deles para estar com seu Pai Celestial? Deus não merece os melhores minutos do seu dia? E aqui eu quero contar uma experiência sobre aquela passagem onde Jesus está orando no Getsemane e os discípulos dormem. E eu lendo ali, falando com Deus, né, falei, nossa, eles dormiram, eles estavam ali com Jesus e dormiram, nem oraram. Meu Deus, 3 vezes. E aí o Espírito Santo me chamou a atenção, que ele disse assim, e você, passa 1 hora comigo? Você me tem também, estou aí com você. E aí, desse dia eu fiquei envergonhada, fiquei pensando naquilo, acho que 1 semana. Realmente, eu não separo o meu tempo, né, para estar um tempo de reflexão com Deus, o mínimo, né? E aí, desde então, eu tenho me esforçado para separar ao menos 1 hora, né? É interessante que ele fala aqui da vida de oração, o importante é isso, a gente está em comunicação com o Espírito Santo o dia todo, né? Mas separar aquele tempo de reflexão, de oração, de adoração, exclusivo para Ele, né? Para o Senhor. O segundo tópico é falta de disciplina. A oração requer disciplina e compromisso. Quanto mais compromisso, mais cheio do Espírito Santo você se torna. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Portanto, quando você não se disciplina, está deixando de obter sabedoria. Não ir para o lugar secreto é o mesmo que perder a guerra. 3. Falta de compreensão. Alguns podem não entender completamente o propósito e o poder de estar neste lugar. Eles podem ver a oração como um ato ritualístico em vez de um relacionamento pessoal com Deus. 4. Dúvidas e ceticismo. Algumas pessoas podem ter dúvidas sobre a eficácia da oração. Elas podem se perguntar se Deus realmente ouve e responde às suas orações, que pode levá-las a desistir de orar. Creia, assim como está escrito em Daniel 10:12. Sua oração está sendo ouvida desde o primeiro dia. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10:12. 5. Vida moderna e cansaço. Muitas pessoas deixam de ir para o lugar secreto porque estão cansadas com o estresse do dia a dia. Mal sabem elas que é neste lugar que somos renovadas. É no lugar secreto
que você encontra alívio para suas tensões. A Bíblia diz em Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. 6. Não se considera digno de pedir algo. A culpa é sempre de uma estratégia de Satanás para te paralisar. Não caia nessa armadilha. O Senhor te recebe como você está. Ele mesmo se encarrega de deixar você mais alvo do que a neve. 7. Preguiça. A preguiça é uma arma traiçoeira que Satanás usa contra aqueles que desejam se tornar pessoas de oração. É a arma da carne, a sensação de impotência. Você se ajoelha, quer orar, mas não consegue dizer uma única palavra. Tudo parece muito difícil. A carne não consegue orar. Como você consegue se livrar dessa incapacidade, dessa preguiça? A resposta é: ore com a Bíblia. Leia em voz alta as promessas que falam da oração. Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Exponha a Ele toda a sua miséria. E enquanto você fala com Ele e lê sua palavra, de repente perceberá a faísca da oração acendendo seu coração, fazendo desaparecer a preguiça. Muitas vezes a gente está lendo ali, ou em Salmos mesmo, e ali mesmo nós já vamos orando em cima daquela palavra, né, de Salmos, ou em alguma promessa que Deus está fazendo para a gente, ou mesmo quando Daniel ou Paulo está orando ali, nós podemos refazer nossa oração em cima da oração deles, né? Isso nos ajuda bastante. 8. Distração. Você não consegue se concentrar? Outros pensamentos vêm à sua mente quando você quer orar? Durante a oração, de repente você percebe que seus pensamentos estão bem longe? Essas são armas do inimigo que você derrota orando em voz alta. Davi diz no Salmo 55, 16, 17: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Ore com voz forte e audível, e as distrações não terão poder sobre você. Depois nós continuaremos aqui. No próximo vídeo, iniciaremos o capítulo 2. Disciplinas espirituais geram resultados sobrenaturais. Até lá!